Bom, gente, agora nós vamos entrar de fato na matéria do terceiro ano. Qual que é a matéria do terceiro ano? Modernismo brasileiro. A matéria de literatura oficial do terceirão é o modernismo brasileiro. Mas como eu disse a vocês antes, a gente não tinha como ir direto para o modernismo sem antes fazer leves revisões de conceitos. O modernismo é muito complexo para chegar e já ir trabalhando. A Seduc, ela até orienta a gente já começar no modernismo. Mas seria muito estranho, olha, a gente tinha que revisar os gêneros literários, revisar o contexto e as características dos períodos que vocês estudaram antes. Como que eu vou entender que o modernismo é algo novo? Que o modernismo traz um monte de questionamentos perante a tradição e tenta criar uma nova mentalidade brasileira se eu não entender o que o anterior fazia. Se eu não entender o clássico, se eu não entender o romântico, se eu não entender o parnasiano, como que eu vou entender que tradição é essa que o modernismo questiona? Então, nós tivemos que fazer tudo isso. Tivemos que discutir todos esses contextos e características para a gente chegar até aqui. E outra coisa, como eu vou entender o que o modernismo fez se eu não entendesse um pouquinho do que aconteceu nas vanguardas europeias? Nós precisávamos também entender, no mínimo, o contexto e as características das principais vanguardas europeias. Embora o Brasil não tenha seguido as vanguardas, mas aproveitou-se muito delas. E aproveita-se até hoje. Até hoje, o que nós fazemos enquanto arte, de certa forma, nós dialogamos. Nós dialogamos com o passado e nós tentamos inovar no nosso presente. Então, claro que nós tínhamos que fazer todo esse apanhado primeiro. Dito isso, o modernismo brasileiro, para efeito de estudo, para efeito didático, ele é considerado em três momentos, que nós vamos chamar de fases. Então, o modernismo brasileiro, assim como o romantismo, ele vai ter três momentos, três gerações, três fases. Isso é o primeiro ponto que nós temos que entender. E aí nós vamos trabalhar nessa aula hoje, bem rapidamente, algumas coisas da primeira fase. Lembrando, gente, que não dá para fazer tudo que a gente precisa só numa aulinha aqui em vídeo. Nós precisamos que vocês façam a maior parte do trabalho. Isso aqui é só o começo. Eu preciso que quando você terminar de ver o vídeo, você vá e busque mais informação. Que você leia materiais. Porque eu estou falando com pessoas do terceiro ano do ensino médio. Pessoas que vão enfrentar vestibulares, vão enfrentar o Enem, vão enfrentar concursos, que vão colocar todos esses estudos à prova e que vão para a vida tentar entender o mundo com um novo olhar. Mais importante do que nota em prova, vestibular, Enem, etc. Mais importante que tudo é você construir a sua bagagem de conhecimentos humanos. A literatura ela permite que nós façamos essa viagem por todos os períodos e entendamos a questão da sociedade, questões políticas, religiosas, questões filosóficas, questões que transformam o ser humano a cada momento. E claro, o conceito do bonito, o conceito de belo, eu dialogar com as características das principais artes e movimentos artísticos à nossa volta. É muito importante isso. Dito isso, primeira fase do modernismo. E a gente começa com essa frase maravilhosa do Einstein, que ele diz o seguinte: época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar o preconceito do que um átomo. Frase linda. Mais difícil quebrar o preconceito do que um átomo. Cláudio, o que isso tem a ver com a primeira fase do modernismo? Tudo. A primeira fase do modernismo foi uma fase de luta. A primeira coisa que você vai anotar aí é que é fase de luta, é fase de briga, de guerra. É um grupo mais guerreiro do que propriamente dito artístico. Claro que eles produziram muita coisa e eles lançaram base para que nós pudéssemos conseguir trilhar o caminho de uma novidade. A primeira fase vai começar com a famosa Semana de Arte Moderna. Não se fala em primeira fase do modernismo sem entender o que foi
a Semana de Arte Moderna. São Paulo resolveu produzir uma Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Pode chamar de Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna. Inclusive, essa primeira fase do modernismo ficou conhecida como Geração de 22. Geração de 22. Falou geração de 22, isso é muito importante porque aí você demarca um contexto. Em 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna. E durante esses dias da Semana de Arte Moderna, não foi uma coisa tão linda como a gente pinta. O modernismo começou ali. Mas, gente, foi uma semana de vaia. Foi uma coisa que o pessoal ia lá para ridicularizar, para tirar pedras. Eles foram praticamente apedrejados, entre aspas, mas praticamente apedrejados. As poesias que foram lidas durante esse evento, o pessoal ficava vaiando e gritando e uivando durante. Durante as palestras, tinha briga, né? Briga verbal com a plateia. E poucos que falaram sobre isso na mídia, em jornais e tal, falaram mal. Fizeram textos para derrubar, para criticar. Monteiro Lobato bateu demais. Monteiro Lobato foi o grande inimigo desse grupo. E era um grupo muito pequeno, um grupo lá de São Paulo. Um grupo de artistas, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfá. Um grupinho pequeno de burguesinhos paulistas que tiveram a sorte de viajar para a Europa. Gente rica, gente, porque naquele momento quem viajava para a Europa para estudar, para fazer isso, para fazer pós, não era gente do povão. Era uma pequena elite mesmo. Então, a Semana de Arte Literária, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma coisa um pouco, claro, de um grupo de jovens que trouxeram essas ideias da Europa e que não foram bem recebidos. Por isso que eles não abaixaram a cabeça e aí começou a guerra. A Semana de Arte Moderna foi interessante porque ela foi um marco. A partir do momento que eles não conseguiram a adesão do público, eles pensaram, pô, vamos construir um público. Vamos fazer então a lição de casa. Já que ninguém aceita a gente, vamos criar condições para que essa nova visão de arte seja aceita. E eles então lançaram editoras, eles lançaram jornais, eles lançaram revistas, escreveram manifestos do jeitinho que faziam as vanguardas lá na Europa e lançaram as bases do que a gente chamou de modernismo brasileiro. Então, modernismo brasileiro, o nome já diz, gente, é moda. A palavra moda, ela é vista um pouco hoje como, ela é vista como negativa. Moda, né? Seguir a moda, seguir a maré. Parece que, né, querer uniformizar as pessoas, todo mundo com a roupa igual, todo mundo com o cabelo igual, relógios iguais, as unhas das mulheres pintadas do mesmo jeito, o corte de cabelo. Moda. Moda virou sinônimo de coisa sem estilo, de Maria vai com as outras. Mas naquele momento, não, naquele momento foi uma luta. A tradição caiu em cima. E a tradição era quem? Era o parnasianismo, com aquela formalidade que nós conhecemos do parnasianismo. Português só podia ser o português formal da gramática. E o português formal da gramática, na verdade, era o português europeu. Naquele momento, em 22, o português que se ensinava na escola brasileira não era o português brasileiro. Olha uma das conquistas já desse grupo, que é, hoje nós podemos dizer que existe um português brasileiro e que existe um português europeu. Naquele momento não, existia só português e era o europeu. O português falado no Brasil era considerado uma coisa errada, uma coisa feia, nojenta. E eles então têm que traçar essa luta. Essa primeira fase, ela vai ser então luta do novo contra a tradição. Primeiro ponto. Esses jovens então que num primeiro momento foram vaiados e criticados e odiados, eles aos poucos foram conquistando o Brasil inteiro. E daí um pouco tinha adeptos em Goiás, na Bahia, no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro começou a aparecer adeptos dessas ideias novas. Porque tinham jovens que pensavam parecido no Brasil inteiro. Só que eles não tinham coragem de sozinhos e
Com esses jovens paulistas, eles tiveram o apoio necessário. Eles podiam agora publicar nessas editoras. Nos outros estados também começaram as revistas e os jornais com essas novas ideias serem lançados. Premissas desse grupo, gente. Primeira coisa, redescobrir o Brasil. Redescobrir o Brasil. Um descobrimento novo mesmo. Descobrir o quê, Cláudio? Descobrir novos territórios? Não. Descobrir o jeito de ser brasileiro, a brasilidade. Usaram muitas vezes esse termo, brasilidade. Descobrir o que fazia alguém ser brasileiro. As tradições brasileiras, o folclore, a língua que o brasileiro falava, o jeito do brasileiro de falar o português. O nosso português não há quem negue, ele é mais cantado. O português de Portugal é mais travado, parece que tem um ovo na boca. Fala Maria, é um A, nós temos o A, eles têm o A, Ma, de Maria. Então descobrir a cultura brasileira, a culinária, a feijoada, que era um prato considerado de pobre, começou-se então, vamos elevar isso à categoria de culinária chique. Mostrar o Brasil para o brasileiro. O brasileiro não conhecia o Brasil. O brasileiro era contaminado de ideias europeias e não enxergava a riqueza que ele tinha, cultural, folclórica e tudo mais, diante de seus olhos. Então esses jovens embrenharam uma pesquisa muito forte do folclore brasileiro, das lendas, da culinária, de tudo tipo de música regional, cantigas de roda, e eles juntaram tudo. Gente, esse material é riquíssimo. É material que até hoje ele é usado. E ainda tem gente até hoje que não conseguiu ver o Brasil. Estamos tentando mostrar o Brasil para o brasileiro até hoje. E nesses textos, para se diferenciar da tradição, usaram muito o humor, a ironia. O verso livre, já que o parnasianismo queria era a rima, aquele verso formal, travado do soneto, vamos fazer verso livre, verso sem rima. A poesia modernista da primeira fase começou a tentar jogar textos sem rimas, textos sintéticos, bem pequenos. Pequenos flashes, pareciam flashes cinematográficos, textos curtinhos mesmo, mas que debochava, que tinha ironia, que tinha humor, que trazia coisas, regra básica, tinha que trazer coisas da cultura brasileira para o texto. Texto que mostrava fragmentações parecidas com aquela do cubismo. Revisão do passado, mas uma revisão do passado de maneira agora crítica. Não é o nacionalismo como o nacionalismo romântico. Se alguém um dia perguntar a diferença do nacionalismo romântico para o nacionalismo moderno, é que no romântico era um nacionalismo menos crítico, um nacionalismo mais aquele orgulho exagerado, uma coisa meio idealizada, uma pátria idealizada. Aqui não, um nacionalismo mais em que a gente faz uma revisão crítica da nossa própria história, do nosso próprio passado. E claro, poesia nominal, usar menos outras classes de palavras e usar mais substantivo, substantivação, bastante substantivo no texto. Cláudio, e esse modernismo aí, eles seguiram as vanguardas? Não, meus amigos, não seguiram as vanguardas. Inclusive, a regra deles era opor o nacional ao europeu, tentar trazer o Brasil para o Brasil mesmo, tentar afastar o Brasil dessa coisa da Maria que vai com as outras. O Brasil, gente, desde o barroco, fazia na Europa, o Brasil ia e fazia aqui. Era barroco na Europa, barroco brasileiro. Era arcadismo na Europa, arcadismo brasileiro. Romantismo na Europa, opa, vamos criar aqui o romantismo brasileiro. Nós somos românticos agora. Realismo lá fora, realismo brasileiro. A gente sempre copiava o que a Europa estava fazendo. Inclusive chegar ao ponto de pegar romances europeus e plagiar dentro da nossa realidade. Aqui não, gente. Pela primeira vez na história, o Brasil não seguiu a Europa. A gente aproveitou muita coisa das vanguardas, aproveitou do futurismo, aproveitou do cubismo, do expressionismo, do surrealismo, aproveitou do dadaísmo, mas apenas as técnicas. Apenas as técnicas. E a gente adaptou isso à realidade nacional. As coisas das massas. O carnaval começou a ser elemento mágico na arte. O samba foi elevado à categoria de música e aclamado, inclusive, depois no mundo inteiro. Não tem um lugar do mundo hoje que não aplaude o samba brasileiro, de origem africana. Música tipicamente brasileira.
A capoeira foi elevada à categoria, inclusive hoje a capoeira é uma arte marcial. Naquele tempo não, era uma coisa ali de negro, de escravo. Hoje não. A capoeira é linda, a capoeira é uma dança, e ela é uma arte marcial, ela é de defesa e é arte marcial ao mesmo tempo. A culinária e etc, gente. Foi um momento, então, vai que até quando, Claudio? Vai de 1922 até 1930. Esses oito, esses 8 anos, esses 8 primeiros anos aí do modernismo, foi então esse momento de luta. Luta do novo contra a tradição. Luta do nacional contra essa invasão cultural europeia. Essa vontade de redescobrir o Brasil e saber que o Brasil tinha de fato. Revisar o passado histórico de maneira crítica. Trazer a língua que o brasileiro falava para dentro dos textos. É o primeiro grupo que coloca a língua popular, o português do povão mesmo, o português que a escola dizia que era errada. Eles colocaram dentro das poesias, dos textos, textos com muita ironia, com muito humor, com muito deboche. Para quê? Para afrontar a tradição e construir valores novos. Não há que negar que realmente revolucionou o Brasil. Primeira fase é isso. Autores principais: Mário de Andrade, não esqueça esse nome, anotem. Oswald de Andrade, não esqueça, gigante. Manuel Bandeira. Ninguém passa pela escola sem conhecer Manuel Bandeira. E na pintura, Tarsila do Amaral, com o seu Abapuru. Depois pesquisem na internet o Abapuru, e vocês vão ver que Tarsila também é gigante. É isso, gente. Primeira fase é isso. E aí vocês aprofundem mais, dúvidas, perguntem para mim, e eu ajudo vocês a respondê-las, tá bom? Até mais.